Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dia chuvoso aqui em São Paulo, né? O ambiente tá meio escuro, um pouco opaco, mas acho que dá pra vocês me verem bem, né? Entenderem bem o que eu tô falando. E vamos em frente. Tivemos a rodada um do Campeonato Brasileiro positiva, tivemos a rodada 2 negativa, né? Podemos colocar na conta do Flamengo e do Cruzeiro, né? Tínhamos todos os pesos e medidas a seu favor. A probabilidade alta para termos um retorno nesses eventos, né? Mas dentro de campo deu ruim, né? A gente faz nosso trabalho lá de cá, avaliamos bastante coisa. Trago para vocês apenas o contexto, né? O resumo da minha precificação, mas o Flamengo e o Cruzeiro não fizeram a parte dele, né? Dentro das quatro linhas não nos cabe. Então vamos em frente, temos o ano todo pela frente, estamos sob controle, né? Dentro do previsto, não, nem todas as rodadas vão ser positivas, o que importa é o saldo, né? E vamos em frente buscar esse saldo positivo. Tá bom? Vamos para a rodada 3 do Campeonato Brasileiro, né? Primeiro jogo é dia 10/2 às 21h30, Vitória e Flamengo. Novamente, né, o Flamengo com todas as probabilidades a seu favor, mesmo atuando fora de casa, vai enfrentar a equipe do Vitória. A equipe do Vitória tem como meta se manter, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo provou, né, no seu campeonato estadual que acordou, né, goleou de 7-1. E agora tem que provar, né, no Campeonato Brasileiro que é um time que já entrou no contexto de vitória, que quer voltar a ser um dos favoritos, e é um dos favoritos, né? É um dos favoritos, mas tem que mostrar dentro de campo, e esse jogo tem tudo para fazer isso. O Vitória entende que o seu campeonato é contra outro time, outras qualificações, né? Outras equipes tecnicamente equivalentes a ele, sabe que a equipe do Flamengo é muito superior, né? E dentro da pré-eleição eles contabilizam, se conseguir ao menos um ponto nesse jogo já tá ótimo. E o Flamengo é vencer para provar, né? Para a torcida que não é só no regional, que também acordou no campeonato nacional. Eu avaliei, né? Trago para vocês, igual eu falei, eu trago para vocês aqui o resumo de toda a minha precificação. Tem uma tabela de precificação que eu atuo com ela desde 2016. E quando um jogo tem valor para a gente investir, que a casa paga mais do que a minha precificação, então a gente indica. E nesse confronto eu encontrei valor, né? Flamengo para vencer o jogo acima de 1,60. Se você encontrar na casa que você trabalha Flamengo para vencer acima de 1,60, pode fazer sua entrada. Segundo jogo é dia 16/2 às 19 horas, Mirassol e Cruzeiro, né? Aqui temos a equipe do Mirassol, que dentro de casa é imbatível, né? Desde o ano passado não perde para ninguém. E a equipe do Cruzeiro, que no papel é uma das maiores equipes do Brasil, montou um elenco para ser campeã. Tem força suficiente para conseguir esse objetivo, mas até agora não mostrou, né? Então, esse jogo é uma incógnita. É o melhor mandante há muitos meses do Campeonato Brasileiro, contra um time muito forte no papel, que se deslanchar é perigoso ninguém segurar mais. Mas vamos aguardar um pouquinho, né? Tá muita dúvida ainda nesse jogo, se o Mirassol ainda vai conseguir segurar essa pressão de enfrentar o Cruzeiro fora de casa, e o Cruzeiro se vai conseguir melhorar no Campeonato Brasileiro, como todo mundo espera. Então, nesse confronto eu não vou indicar nada. Vamos pro próximo. Dia 11/2, 19 horas, Chapecoense e Curitiba, né? Duas equipes que vêm da Série B, que se enfrentaram no ano passado, né? São confrontos equilibrados. Até o mando de campo, quando uma joga em casa, a outra joga em casa, não tem um peso muito grande, porque são confrontos equilibrados tanto em casa como fora, né? E resultados com diferença mínima de gols para um lado ou para o outro. Então, diante desse contexto do início da competição, também vai ser um confronto que eu não vou indicar nada. Dia 11/2 às 20 horas, Atlético Mineiro e Remo, né? O Atlético Mineiro parece que está com a mesma atitude do ano passado, né? Equipe de meio de tabela, que joga todos os seus atuando em casa, fora de casa não é uma grande equipe, né? Também até agora não mostrou. Mas esse jogo vai ser em casa, né? Contra a equipe do Remo, que ainda não conseguiu vencer, né, na Série A. E o Atlético Mineiro sabe que contra essas equipes tem que pontuar, né? Para se manter na parte da metade para cima da tabela. E o Remo tem que se superar, né? A equipe do Remo é uma equipe ainda que ninguém está acreditando, mas desculpe, reformulou seu elenco, mas ainda não mostrou potencial para pontuar, principalmente contra o Atlético Mineiro em casa. Nesse confronto aqui, eu vejo valor no mercado de gols. Over 2 gols, handicap asiático o jogo todo, acima de 1,50. Se você encontrar over 2 gols, handicap asiático FT acima de 1,50, pode fazer a sua entrada, tá bom? Dia 11/2, 21h30, Vasco e Bahia, né? A equipe do Vasco ainda pressionada, mesmo vencendo a equipe do Botafogo no estadual, a equipe mista do Botafogo, né? Ainda está muito pressionada, tem que mostrar no Nacional alguma coisa a mais do que mostrou até agora. A equipe do Bahia é uma equipe muito boa, né? Muito bem treinada, mas traz uma interrogação do ano passado, que as suas atuações
fora de casa, né? Até agora tá fazendo boas atuações, né, nos campeonatos estadual, venceu com isso fora de casa, mas vamos esperar mais um pouquinho, tá bom? Diante da must win muito grande, né, do Vasco, né, na minha tabela de classificação, a must win pesa demais e equilibra esses valores, essas medidas que eu faço para vocês aqui na indicação. Então, diante disso tudo, não vou indicar nada, vamos ter mais calma, procurar jogos melhores. Não indico nada nesse jogo Vasco versus Bahia. Dia 12/2, 9 horas, Atlético Paranaense versus Santos, né? Atlético Paranaense também vem da Série B. O Santos é uma incógnita. Sem Neymar, talvez o Neymar volte, né, nesse confronto. Mas ainda até agora não mostrou poder para a gente investir. Nós estamos ganhando um capital, né? Não é um jogo apenas de perder tá bom, ganhou tá bom. Tem investidores aqui que investem alto. E eu tenho que ter muita cautela nessas indicações. Então ainda nenhuma das duas equipes ainda me mostraram qualidade suficiente, né, para fazer investimento. Claro que eu peso os regionais, mas também peso que quando as vitórias dos regionais é contra equipes com menor poder de qualidade técnica. Então tudo isso eu avalio nessas indicações. Nesse jogo Atlético Paranaense e Santos também vou ficar fora, esperar uma oportunidade melhor. Dia 12/2, Fluminense e Botafogo, né, clássico. Aqui clássico, a gente vai procurar evitar, né, clássico. Investimento é assim, você tem que encontrar situações que a probabilidade seja melhor de acerto do que erro, né? E nesses clássicos é muito complicado, né? O primeiro Fluminense sendo favorito, não é só favoritismo que a gente conta aqui. O Botafogo poupou seus jogadores no estadual para jogar esse jogo. Tem um contexto muito grande, né, nesse confronto. E não é só achismo, tem uma tabela, né, como eu falei para vocês, que precifica o valor. Quando a casa não oferece os valores adequados, a gente fica de fora. Não é só, o Fluminense é melhor, o Fluminense vai ganhar. Não funciona assim nas apostas esportivas. Então, diante desse contexto, né, mesmo o Fluminense tendo um pouquinho melhor de qualidade técnica no momento, o Botafogo se preparou para esse jogo, né, poupou jogadores, vai vir forte. Então, quando a gente tem dúvida em investir, claro que quando a gente investe R$10, R$50, a gente fala assim, eu vou arriscar, mas tem gente que investe bastante, eu não posso ser leviano aqui e indicar um jogo que eu tenho dúvida de valores e indicar para vocês fazerem. Então, diante disso, eu não vou indicar esse confronto Fluminense e Botafogo. Vamos pro próximo. Dia 12/2, às 20 horas, Corinthians e Bragantino, né? O Corinthians está com a must, acho que a maior must win da rodada é a do Corinthians, né? Perdeu pro Bahia em casa, perdeu pro Palmeiras em casa, a torcida, mesmo ganhando a Copa do Brasil, a torcida quer ver um bom resultado atuando dentro de casa. Ganhou a Copa do Brasil fora, né, do Flamengo, mas dentro de casa tá deixando a desejar. O Corinthians que tem um peso muito forte, né, atuando diante da sua torcida, precisa mostrar e vai enfrentar o líder do campeonato. E eu precifiquei todos os cenários, todos os pesos que eu uso na minha precificação e indico para vocês duas entradas. Você vai pegar a sua unidade, dividir meia unidade, você vai investir no ambas marcam e meia unidade você vai investir na vitória do Corinthians. As duas entradas têm que estar acima de 2. Se o mercado ambas marcam e o mercado acima do Corinthians não estiverem acima de 2, não faça as entradas. Os dois têm que estar com odds acima de 2. Nem que você espere um pouquinho live, caso não encontre pré-game, mas os dois têm que estar acima de 2. Se vocês aí encontrar pré-game, já faça a entrada. Divida meia unidade em ambas marcam nesse confronto e meia unidade na vitória do Corinthians. Tá bom, pessoal? E o último jogo da rodada, dia 12/2, 21h30, Internacional Palmeiras, né? O Internacional ainda começou o campeonato, mesmo jeito que terminou ano passado, né? Muito mal. E o Palmeiras começou bem, né? Uma das equipes favoritas à disputa do campeonato. Mas a must win do Internacional é alta. Jogar contra a equipe do Sul lá é complicado. E o Palmeiras, mesmo favorito, né? Nós estamos tratando aqui de matemática. Não é o Palmeiras é melhor, o Palmeiras vai vencer. Nem os jogadores sabem, se os jogadores soubessem, né? Já entrava com os 3 pontos debaixo do braço. Mas não é assim que funciona. Temos que ter um método de trabalho. O método de trabalho indica um jogo equilibrado, né? Claro que o Palmeiras pode ganhar, o Internacional pode ganhar. Aqui não tem adivinhações, né? Aqui tem um método matemático. E diante desse método, a gente tenta tentar tirar dinheiro do mercado. E diante da minha especificação, é um jogo que ainda requer dúvida, né? Requer um pouco mais de valor lá do Palmeiras. O mando de campo do Internacional nos estaduais está bem legal, então também pesa um pouquinho a favor, né? Mesmo sendo contra equipes tecnicamente inferiores, mas pesa um pouquinho a favor. Então é um jogo que o Internacional vai tentar se superar, né? Tentar mostrar alguma coisa. Se vencer o Palmeiras já anima bastante no campeonato. Então é muita coisa que envolve os confrontos. E nesse confronto, então, eu não vou indicar nada. Tá bom, pessoal? Então essa é a rodada 3 do Campeonato Brasileiro. Vou deixar as entradas por escrito aqui, mas é legal vocês assistirem o vídeo para vocês entenderem o contexto, entenderem como a gente vê o mercado das apostas esportivas, tá bom? Forte abraço, tamo junto e bom trabalho a todos. Valeu!